Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Estamos aqui na quarta rodada do Tata Steel Masters 2022, reunindo muitos dos melhores jogadores aí do mundo. E uma partida que vale destaque aqui hoje na quarta rodada foi Praggnanandhaa contra Nils Grandelis, o menino de 16 anos, Ramesh Babu Praggnanandhaa indiano, contra o jogador sueco mais grego de todos, o Nils Grandelis. E a gente tem uma partida espetacular, eu vou mostrar a partida e no final eu vou mostrar também a classificação aí do torneio, tá bom? Vamos nessa! Ramesh Babu Praggnanandhaa abre aqui com o peão dama D4. O Nils Grandelis responde com cavalo em F6, C4, G6. A gente ainda não sabe se haverá uma defesa índia do rei ou se vai jogar uma Grunfeld. Aqui o Nils Grandelis. Cavalo C3 foi jogado pelo Pragna e aqui o Nils Grandelis pode decidir o que ele quer jogar, se índia do rei ou Grunfeld, e ele decide para Grunfeld aqui com D5. Peão toma, cavalo toma, E4 atacando o cavalo. Cavalo por, peão por, e a gente tem a configuração da Grunfeld, que é um centro forte das brancas que as negras querem atacar. Bispo G7 foi jogado e aqui dama em A4, cheque pelo Pragna, e depois de cobertura com cavalo em D7, cavalo em F3. Roque, dama em A3. Olha que interessante essa maneira de jogar contra a Grunfeld aqui do Praggnanandhaa, né? Muito bacana, de forma que a dama fica protegendo aqui o peão de C3. C5 foi jogado, bispo E2 e aqui B6. Temos aqui H4 pelo Praggnanandhaa. O que é isso, hein, galera? Uma novidade teórica aqui. Nunca foi jogado aqui esse H4 nessa posição, né? Então aqui voltando esse lance, a gente já teve aqui lance E5 já foi jogado, roque já foi jogado, bispo E3 já tentaram jogar, vários lances aqui já foram tentados, mas H4 é pela primeira vez. E se você colocar na engine de fato, ela recomenda um dos lances aqui como H4. Então a gente tem aqui um estudo muito legal, possivelmente um preparo aqui do Praggnanandhaa, porque se for olhar, ele realmente não gastou muito tempo para jogar, ele começou com 1h40, são 30 segundos de acréscimo por lance. Portanto, ele não gastou tanto tempo assim até agora, né? A partida seguiu aqui com E5. Aqui o Nils Grandelis ataca fortemente o centro e aqui D5. O Praggnanandhaa tem um peão passado. Esse peão passado, muitas vezes, ele pode existir na Grunfeld. O Caruana já jogou isso daqui de negras. Conseguiu, de alguma maneira, manobrar o cavalo aqui para bloquear o peão passado. E jogou com ataque na ala do rei e ficou muito bem. Mas aqui, com esse peão em H4 do Praggnanandhaa, fica difícil das pretas pensarem em fazer um ataque na ala do rei. Muito legal esse H4 do Pragna, né? Tem que tirar o chapéu desse menino muito criativo aí. Cavalo em F6 foi jogado, bispo G5, olha só, né? Não permitindo a manobra do cavalo bloquear o peão passado. Já cravou agora aqui o cavalo. Dama em E8 foi jogado, liberando aí a dama. E aqui bispo por F6. O Praggnanandhaa captura mesmo esse cavalo e segue avançando com H5 agora. Bispo G4 foi jogado aqui pelo Nils Grandelis. E aqui a gente estava pensando também, talvez dama C1, tentar levar umas peças lá para a ala do rei. Tem umas linhas até com sacrifício, né? Uma linha que a gente olhou durante a live foi dama C1, e aí se o bispo toma jogar um G4 e tentar jogar alguma coisa assim, um ataque bem espetacular, né? Se o bispo cobrisse de novo, torre toma e por aí vai, com o cavalo G5, ataques imparáveis de checkmate, e se o rei sai, dama F6 para o peão, e aí dá o grande roque e pode ficar feliz aqui que vai dar checkmate em poucos lances, né? No entanto, essa análise ela é um pouco forçada, porque depois de dama C1, as pretas não precisam jogar aqui bispo por H5, podem seguir com G por H5 e por aí vai. Então o Praggnanandhaa decidiu não seguir dessa forma e jogou com o cavalo D2, oferecendo aqui as trocas e também protegendo lá em H5. O Nils Grandelis volta o bispo para D7 e Pragna segue com C4, dama em E7, e aqui um lance difícil de entender do Praggnanandhaa, dama C3, talvez dando suporte para casa de A5. É um pouco difícil de entender o dama C3, porque a gente também estava imaginando que dama G3 fosse um lance mais direto de ataque, né? A partida seguiu com bispo G7 e agora dama em E3 do Praggnanandhaa, talvez evitando o bispo H6. Talvez lances aqui de difícil compreensão do Praggnanandhaa mostrando... E são os lances da engine, tá? Então o Praggnanandhaa mostrando aqui realmente uma compreensão muito forte do jogo, né? E agora F5, Nils Grandelis tenta o contra-jogo. Peão por G6, peão por G6 e aqui A4. O Praggnanandhaa de repente volta a atenção para a ala da dama. Bispo F6 foi jogado e aqui A5. Olha só, atacando mesmo na ala da dama. Bispo G5 ataca a dama, dama H3. Ameaça
entrar aqui em H8 e a dama vem para G7 cobrir aqui, defender as casas aqui em torno do rei. Dama C3, agora mais uma vez o Praggnanandhaa faz pressão no centro e dá suporte lá para A5. Dama em F6 foi jogado e agora bispo D3 pelo Pragna. Temos dama em E7, cavalo vem para F3, ataca o bispo volta para F6 e aqui dama C2. Lances aqui extremamente maduros, a gente ficou falando para um menino de 16 anos, né? Joga preciso aqui o Praggnanandhaa. Existe uma pressão agora em F5, torre de A em C8 e aqui A por B6, primeiro A por B6 e roque. Rafa, por que ele não capturou logo lá em F5 aqui, por exemplo, A por B6, A por B6 e peão toma em F5, não é uma boa? Tem que tomar cuidado com esse rei no centro porque tá tendo contra-jogo aqui com E4. Né? Então tem que tomar cuidado aqui com esse garfo aqui e pode trazer problemas, né? Esse bispo por E4, bispo por F5. E aqui, como é que vai fazer aí para salvar esse bispo? Ele vai ser sobrecarregado aqui com toda a força, né? Então aqui, por isso o Praggnanandhaa prefere fazer o roque, colocou o rei aí em segurança. E agora F4, o Nils Grandellius ganha espaço na ala do rei. Praggnanandhaa segue cravando aí o bispo com torre A7, dama D6. E agora o bispo vem para E2. Temos aqui o bispo em D8. Pragna segue com cavalo em H2. E aqui bispo C7. Colocando aqui bloqueando aqui a torre, conectou aqui as torres também para poder lutar pela coluna. Mas o Praggnanandhaa não entrega a coluna A, ele segue com torre de F em A1 falando essa coluna A é minha. O Nils Grandellius segue com rei G7 e agora bispo G4 propondo trocas do bispo de Casas Claras. Vai trocar o bispo ruim pelo bispo bom. Que bispo ruim, Rafa? Que história é? É o termo técnico, né? Os peões fixos aqui estão nas Casas Claras. Então esse aqui é um bispo ruim que chama, ele não tem tanta atividade e é interessante trocar esse bispo. Ponto para o Praggnanandhaa. Bispo por G4, cavalo por G4, torre F7 e aqui o Pragna segue com F3. Vejam as peças, a maioria das peças nas Casas Claras aqui do Praggnanandhaa. Torre H8 tentando contra-jogo na ala do rei, dama B2 aqui pelo menino Pragna. Pressão agora no peão de E5. Torre H5 foi jogado, o Pragna segue agora com torre B7, preparando para dobrar as duas torres na 7. Que lindo, hein? Que lindo domínio de jogo aqui do Praggnanandhaa que ele vem fazendo até agora, dominando realmente a posição. Bonito de ver isso daqui. O Nils Grandellius não tem tanto lance assim, ele segue com dama D8 e agora as duas torres na 7ª horizontal, torre de A em A7. Rei G8, que mais vou jogar? Vou tentar algum contra-jogo na ala do rei, qualquer coisa. Rei F2 aqui pelo Praggnanandhaa. Torre H1 e aqui um momento delicado. Momento perigoso demais. Porque o Nils Grandellius tem uma ameaça de começar um contra-jogo terrível aqui na ala do rei. Vai trazer as peças aqui, pode até dar checkmate. Então o Praggnanandhaa tem que tomar cuidado agora, porque um passo em falso pode ser fatal. Torre H1 foi um excelente lance aqui do Nils Grandellius. E aqui o Praggnanandhaa encontra o recurso certo na hora certa. Torre A1 protegendo aí a casa de E1, né? Propondo trocas, atacando aqui a torre. O Nils Grandellius oferece grande resistência, faz um lance muito esperto. Torre H4 e aqui a posição continua sendo muito perigosa. Por exemplo, o que jogar aqui de brancas? É um lance que a gente pensa em fazer, por exemplo, dama B5 aqui, jogar com dama em C6 e começar a atacar tudo aqui na posição. Pode até pensar em sacrificar a torre aqui para jogar a torre A8 lá protegida pela dama, ganhar a dama e tudo mais. Dama B5 parece um bom lance e não funcionaria. Ainda bem que o Praggnanandhaa não jogou, para os torcedores do Praggnanandhaa ou para ele mesmo. Ainda bem, porque aqui estaria vindo torre por G4 com forte contra-jogo. Por exemplo, F por G4, a dama entra em H4 e depois de rei G1, F3 com forte ataque. Né? Então aqui o Praggnanandhaa tem que tomar cuidado, porque o Nils Grandellius a qualquer momento pode conseguir um contra-jogo muito forte na ala do rei. Por isso o Praggnanandhaa vai para uma decisão fantástica nessa posição. Ele vai para o lance torre por bispo, olha que coisa espetacular aqui do menino Pragna. A partida seguiu com torre por, mas se tivesse capturado aqui de dama, que seria uma outra possibilidade, o Pragna poderia seguir com cavalo por E5. E olha que posição sensacional. Rasgando aqui a diagonal de casas escuras, a torre vai invadir por lá, o rei vai levar checkmate, a torre atacada. Então realmente seria um ataque muito forte aqui do Praggnanandhaa e ficaria difícil de defender. Uma possível continuação bem bonitinha seria a torre G7, tentando tapar a diagonal de casas escuras e salvando a torre. Mas aí torre A8 primeiro, perdão. E depois aqui de rei H7 e D6. Ó, isso aqui é espetacular.
Essa sequência aqui não foi assim que seguiu na partida, né? Mas era uma ameaça da posição. E se dama por D6, cavalo F7. Olha que coisa linda. Atacando a dama, atacando em H8, ameaçando o mate, ameaçando a dama. E a torre não pode capturar o cavalo porque tá levando checkmate. Lindo, né? Então aqui um grande ataque do Praggnanandhaa, muito legal. Por isso é o que aconteceria se tomasse aqui de dama. Mas aqui então tomou de torre. Torre por C7 foi jogado e o Pragna segue agora com dama por E5 e ele tem 2 peões passados e um forte ataque aqui na posição. Maravilhoso isso, torre F7 foi jogado e aqui dama E6 pelo garotinho Pragna, cravando a torre e ameaçando o cavalo E5 aqui com sequência vencedora, a torre A7, todo mundo atacando a torre cravada. O Nils Grandelli sabe disso, então ele agora devolve qualidade, torre por G4, dama por G4 e aqui rei G7, preparando para jogar um final. Um final que deve ser melhor para o Praggnanandhaa, porque ele tem peões passados e conectados, mas o Pragna não pode vacilar, porque dama dá muito cheque. Então aqui dama E6 foi jogado, dama H4, cheque, cuidado Praggnanandhaa, rei E2 e agora dama G5 atacando aqui o peão de G2. O Pragna não permite, rei F1, dama H4 agora, e aqui rei G1, acabou o cheque, aqui o Praggnanandhaa se salvou dos cheques, e agora sobrou ele aqui na posição, tem um peão passado perigoso. O Nils Grandelli sabe disso, ele volta a dama agora para trocar, temos dama por F6, rei por F6, ele fala eu troco e ainda posiciono melhor o meu rei. Vambora, eu posso ter um peão a menos, o Nils Grandelli, mas eu vou criar problema aqui. Eu vou pro contra-jogo, eu posso até ganhar. Aqui o Praggnanandhaa tem que ser cirúrgico. Rei F2 foi jogado rei E5. Rei E2 aqui, cirúrgico. Rei cirúrgico. Porque se ele joga um lance aqui como torre D1 para evitar a entrada do rei, o Nils Grandelli tem contra-jogo, galera. Por isso a posição é perigosa. Torre A7 aqui vai para um excelente contra-jogo. Tá bom? Ameaçando a entrada aqui na sétima, a torre tem que ficar aguardando a entrada do rei toda hora, C4 é um alvo. Então aqui o Praggnanandhaa tem que tomar cuidado e ele vai para um lance espetacular aqui na posição, rei E2, convidando o rei do Nils Grandelli a entrar na posição. O Nils Grandelli aceita o convite, rei D4, torre D1, cheque oferecendo um peão. E aqui o Nils Grandelli não aceita. Porque se ele captura o peão do C4, ninguém segura mais os peões aqui do Praggnanandhaa, né? Pode até seguir com um D6 aqui, depois se a torre tentar parar, o outro peão encosta, né? E aí acabou. Então aqui é o seguinte, galera. O Nils Grandelli sabe disso, ele volta o rei para E5 e aqui o Pragna domina a coluna A, porque senão o Nils Grandelli vai ganhar a coluna A. E o Nils Grandelli volta o rei e o Praggnanandhaa mais uma vez dá cheque, rei E5. E aqui o Pragna sente que ele tá melhor, mas ele sente que ele vai ter que entregar a coluna A, porque não dá para ele segurar tudo. A entrada do rei agora ou a coluna A, né? Então aqui ele segue agora com rei D3 e o Nils Grandelli vai criando dificuldade, torre A7. Rei C3 aqui pelo Praggnanandhaa, G5 tentando contra-jogo na ala do rei. Rei B3 aqui e agora G4. Olha aqui posição perigosa, hein? Perigosa. Aqui D6 foi jogado pelo Praggnanandhaa, peão por F3, peão por F3 e aqui rei E6 tentando controlar o peão. Mas aqui se você quiser dar pause nessa posição, o Praggnanandhaa tem uma sequência vencedora aqui. E se você quiser dar pause, então tentar encontrar essa sequência vale a pena, é bem instrutiva. Aqui a posição bem instrutiva, a vitória aqui do menino Pragna. E eu espero que você tenha encontrado aqui a sequência forçante, né? Com D7, aqui vai forçar realmente a captura do peão. Foi assim que seguiu na partida, torre toma, rei toma. E aqui um final, 3 peões para cada um, mas é um final vencedor por Praggnanandhaa, porque ele tem o rei muito bem colocado e um peão passado. A partida seguiu com rei A4, rei C6 controlando o rei, mas depois de E5 aqui pelo Praggnanandhaa, simplesmente Nils Grandelli abandona aqui a partida, abandonou porque não dá mais, pessoal. Que bonito esse final, né? Esse peão vai atrair o rei, vão cair os outros dois peões. Por exemplo, aqui rei D7 seria uma possibilidade, tentando segurar o peão. Você traz o rei para B5 e vai capturar os 2 peões. E o pior, né? O rei não consegue nem entrar aqui na posição e não vai conseguir mesmo. Se jogar um rei aqui em F5, vem rei D6 e o rei continua não conseguindo entrar na posição. E aí não dá mais, né? O peão vai subir e aqui se o jogador quiser ser cruel mesmo, ele em vez de avançar aqui o peão, ele defende aqui o peão de F3, né? Para realmente não dar nenhuma margem aqui pro adversário, né? E o peão vai ser coroado, não tem como segurar
uma belíssima vitória aqui para o Praggnanandhaa. Vamos ver aqui a precisão dos jogadores e a classificação ao final da quarta rodada. Vamos comentar como é que foram aí os resultados, tá bom? Então vamos nessa aqui, primeiro o relatório para ver a precisão aqui dos jogadores. E a gente tem aqui 93,1% de precisão para o menino Pragna, 88,8% para o Nils Grandeles. A gente vê pelo gráfico aqui que o Praggnanandhaa realmente dominou aqui a partida toda, não ficou pior, né? Foi bem, dominou, gostou e realmente conseguiu ir ampliando aí a sua vantagem e vencer aí a partida, né? Uma bela partida aqui do Praggnanandhaa contra o Nils Grandeles. E vamos falar sobre os demais resultados. Magnus Carlsen hoje empatou contra o Jordan Van Foreest. Tá bom? Tivemos aqui um empate, uma bela luta. Essa fortaleza aqui, o Magnus Carlsen montou uma fortaleza, né? Todos unidos aqui, todo mundo se protegendo. E o Jordan Van Foreest tem uma dama aí, mas não consegue progredir. E eles concordaram aí no empate, tá bom? Tivemos empate entre o Vidit Kouirati e o Esipenko, numa posição complicadíssima, com os dois tempos caindo no lance 32. Muito longe do lance 40, que é o lance que eles ganhariam mais 50 minutos no relógio cada um. Eles decidem aqui empatar. A gente teve uma vitória espetacular aqui do lenhador para cima do Ian Duda. O Ian Duda com pouco tempo no relógio. Quando ele consegue fazer o lance 40, a posição dele já estava destruída. Aqui o Mamedjarov controlou a promoção do peão. E esse peão está muito próximo aí a ser capturado. Não tem como proteger. Vitória aqui do lenhador. Uma partida duríssima aí contra o Ian Duda. Tivemos um empate aqui entre o Richard Laporte e o Sam Shankland. Tivemos empate entre Caruana e Daniil Dubov. Uma partida muito legal também. Empate rápido aqui em 14 lances, meia hora de partida. O Guiri jogou ao toque. Empatou aqui contra o Karyakin. Até brincaram na live, mandaram um superchat lá no comecinho da live. E aí, o Guiri já empatou hoje? Eu li o superchat, eu dei risada. Vamos lá ver o Guiri. Fui ver e já estava empatado mesmo, né? Bem no começo da live. A gente pensa que é brincadeira, né? Mas é verdade. Empataram rapidinho mesmo. E aqui o Praggnanandhaa venceu aí o Nils Grandeles. Vamos ver a classificação ao final da quarta rodada. E a gente tem aqui, então... os resultados, né? Vidit Kouirati na liderança aí do torneio, líder isolado. Vamos mostrar aqui, ó, com 3 pontos, tá? Quem é que tá com 2,5 pontos aí, lutando também pela liderança? Andrei Esipenko, Magnus Carlsen, Mamedjarov, o lenhador, Richard Laporte, Jordan Van Foreest, o vencedor do último Tata Steel. E a gente tem aqui também na luta, Ian Duda, claro, Caruana, Praggnanandhaa, que conseguiu seu ponto hoje, subiu para 2 pontos. Daniil Dubov, Guiri e Karyakin com 1,5 ponto. A gente fala que o torneio é difícil, né? Quando você vê o Daniil Dubov, o Guiri e o Karyakin, que são os melhores jogadores do mundo, com 1,5 ponto em 4 rodadas, né? Você vê que o torneio é duro. E aqui o Shankland também com 1,5 ponto. E o Nils Grandeles, por enquanto, não conseguiu nenhuma vitória e apenas um empate aí nas 4 rodadas. Está com 0,5 ponto aí em 4 Nils Grandeles, né? Muito bem, galera, a gente segue aí, estava a programação aqui só para vocês saberem. Amanhã, na quarta-feira, é dia livre, não haverá live, tá bom? Porque é um dia de descanso aí dos jogadores. Retomamos na quinta-feira, então, a partir das 10 horas da manhã, a cobertura ao vivo aí do Tata Steel Masters 2022. Tá bom, pessoal? É isso. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu! Cavalo H5 no tabuleiro de xadrez. De xadrez.